Igreja Batista em Afogados, Cristo te ama. E eu também. Vamos orar? Curve sua fronte. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque numa manhã de 7 de setembro, nós temos aqui esses irmãos conosco, te louvando, te adorando, cultuando a Ti. Te agradecemos porque todos nós somos aqui brasileiros, mas nós verdadeiramente somos independentes, porque somos dependentes de Ti. Porque um dia aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador de nossas vidas e conhecemos a verdade que liberta. Quero te pedir para que as minhas palavras aqui ditas, elas sejam tuas palavras para o coração desta igreja nesta manhã. Muito obrigada por esta oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, irmãos. Eu não sei quantos dos irmãos estão acompanhando o governo federal, né? E tem se apresentado alguns avanços. Mas, apesar dos avanços, o Brasil ele não está totalmente alcançado. E, apesar dos avanços dos batistas, de termos 3 carretas missionárias adquiridas nas últimas 3 campanhas, de termos barcos missionários, de termos aumentado o número de missionários, o Brasil ainda não está totalmente alcançado. E aí a gente tem alguns motivos. Primeiro, se nós fôssemos fazer um breve diagnóstico espiritual da nação, os dados são alarmantes. Mais de 2.265 municípios sem igreja ou congregação batista. Vazios missionários, como na ilha de Marajó, no norte do Brasil. Regiões ribeirinhas e indígenas. 162 etnias ainda não alcançadas. E 105 ainda não engajadas. O segundo motivo, existe uma contradição. Tem um crescimento numérico de evangélicos, não é? Mas há um aumento absurdo da corrupção, de divórcios e de decadência moral entre os evangélicos. Infelizmente, o testemunho de crentes que não são envolvidos completamente com o Espírito Santo do Senhor tem contribuído para esta descrença do Evangelho de Cristo. E o terceiro motivo seria o perigo da acomodação. A gente gosta de ficar cercado só de crentes e a gente perde a sensibilidade para com os perdidos. As igrejas elas estão enclausuradas em suas próprias paredes. E o amor pelas almas perdidas parece já ter esfriado faz tempo. A gente é muito dentro da nossa parede, dentro das nossas 4 paredes. Eu louvo a Deus a iniciativa, primeiramente, do promotor de missões, que agora é nosso missionário, Rafael, e do grupo de homens dessa igreja, de sair dessas 4 paredes e ir lá longe da gente, em Alagoas, em Colônia Leopoldina e na sua congregação, para fazer o trabalho do Brasil Batista. Nós estaremos indo, e eu não sei quantos dos irmãos já sabem, quem não sabe vai saber agora, o pastor da Colônia Leopoldina, que tem um vídeo que está lá no IBA100, é um missionário da Junta de Missões Nacionais. Então, a gente vai estar fazendo missões e missões nacionais, neste momento. E aí, eu queria que os irmãos pensassem comigo sobre o texto. Ainda ficou muita terra para ser conquistada. O capítulo 13 de Josué começa informando que Josué está idoso. E é Deus falando com ele, né? E dizendo que ainda ficou muita terra para ser conquistada. E aí, se a gente for ver o restante do capítulo, existe lá já as divisões, porque Moisés já deixou umas divisões de terra na terra de Canaã para as tribos. 2,5 tribos antes do Jordão e o restante das tribos além do Jordão. E aí, mesmo a terra não sendo toda conquistada,
está lá as divisões e o Senhor falando para Josué a quem ficaria aquela terra, a terra tal para a tribo tal e assim por diante. Então, essa é a lição que a gente precisa aprender. É Josué 13. A gente vai trabalhar Josué 13 e vai trabalhar Josué 14. A missão não acaba enquanto houver pessoas sem Cristo. Os irmãos sabem, eu costumo muito falar da minha experiência de vida. Nem é bom, mas até é bom. Então, eu tinha muita preocupação do meu pai já velho, já idoso, não aceitar Cristo como o único suficiente salvador da vida dele. Porque eu tenho certeza que vou ver minha mãe na glória, mas eu não tinha essa certeza do meu pai. Então, em 2019, quando eu me reaproximei, uma das coisas que ele pediu foi uma visita do pastor Alexandre. Oxi, eu nem esperei. Fui com o pastor Alexandre lá e o meu pai aceitou a Cristo naquele dia. Agora, a minha preocupação são meus irmãos. Não é? Essa era a preocupação de Josué. Ele estava idoso e ainda tinha muita terra para conquistar para os irmãos das outras tribos. E a gente? Qual é a nossa preocupação? Ao redor de você, na sua família, às vezes está dentro da sua casa, tem alguém que ainda não conhece o Evangelho de Cristo, e é um brasileiro que precisa fazer parte da minha pátria para Cristo. Então, a lição para nós é essa. A missão não acaba enquanto houver pessoas sem Cristo. E veja como Deus trabalha, né? Meu irmão caçula, que eu costumo dizer que é meu gêmeo, porque o meu pai teve 2 filhos no mesmo ano, de mulheres diferentes. Áureo nasceu em julho e eu nasci em setembro. Como os irmãos sabem, né? Por isso que eu sou a mais bonita, a mais inteligente e a mais humilde da família. Também. Então, ele passou por um processo de divórcio recente. E uma das coisas que eu sempre aprendi com minha mãe isso, e sempre presenteio, se possível, pessoas não crentes com um exemplar da Bíblia. E o meu pai tinha vários que eu tinha dado. O último exemplar da Bíblia para meu pai, ele não podia mais ler, aí eu dei uma coleção de CDs que ele podia ouvir. E foi com essa que ele foi ouvindo e verdadeiramente entregou o coração dele a Cristo. Aí a Bíblia, que ele não podia mais ler, o meu irmão ficou para si. E durante o divórcio, ele começou a ler a Bíblia. É assim, meus irmãos. A gente passa anos da vida orando, porque eu oro pelos meus irmãos desde quando eu não os conhecia. E eu era criança pequena nessa Barbacena. E Deus vai trabalhando no tempo dele. Mas a gente não pode deixar de orar, porque a missão não acaba enquanto houver pessoas sem Cristo. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus a respeito do nosso personagem de hoje, que não é Josué, mas é o grande amigo dele, Caleb. Josué 14, versículos de 6 a 12. Eu vou ler daqui, que o meu dali não dá para ver. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra para Moisés.
andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos. Prestem atenção na idade. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés ouviu. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e os grandes, fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Então, essa é a palavra. Vamos lá. Se nós fôssemos dar um título a essa parte da mensagem, eu diria que seria o exemplo de Caleb, a geração que não se rende. Primeira coisa está lá no versículo 9. Caleb lembrou das promessas de Deus. Se Deus prometeu a terra de Canaã para o povo, Caleb lembrou. Então, que promessas de Deus para a tua família, para o evangelho entrar na tua família, na tua vizinhança, na tua terra, no teu bairro, ao teu redor e no teu país, Deus tem dado? Você está lembrando dessas promessas enquanto ora pelo Brasil? Ou você só está, digamos assim, tomando um partido por determinado partido político e defendendo o que é terreno e não o que é eterno? Me entristece muito saber que as pessoas, elas se distanciaram por conta desses últimos acontecimentos políticos no nosso país. Como também me entristece muito as pessoas me julgarem por quanto, a gente tem um determinado posicionamento político. E as pessoas que julgam mais a gente são justamente aquelas que nos conhecem, que sabem daquilo que a gente acredita. É tão difícil isso, meus irmãos. E assim, não me eximo da culpa também de ter julgado os outros, não. Porque, infelizmente, a gente se deixou levar, esqueceu do nosso verdadeiro motivo de estarmos aqui. Esquecemos das promessas de Deus para o Evangelho de Cristo crescer na nossa terra, nos envolvendo com outras situações terrenas e esquecendo das eternas. Então, essa é uma das coisas que Caleb, que não se rendeu, fez. Ele lembra das promessas de Deus. A segunda coisa que ele fez foi que ele viveu pela fé e não pelas circunstâncias. Foram enviados 12 espias. Só 2 contaram o que realmente acontecia na terra. Os outros 10 voltaram amedrontados pela circunstância da terra, inclusive pela existência de anequins, que eram os descendentes de gigantes. Eles se sentiram como gafanhotos perante os gigantes. E aí o que aconteceu? Eles fizeram o coração do povo se derreter de medo. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente coloca uma proposta, dentro das nossas sessões, das nossas reuniões de liderança, dos nossos gabinetes, e, de repente, alguém vem e derrete o nosso coração e a gente fica com medo de agir, com medo de pregar o Evangelho. Às vezes é dentro da nossa casa, as pessoas elas nos amedrontam. Se tu fores fazer isso, vai acontecer isso, isso, assim, assim. Aí a gente acredita que vai acontecer assim, assim, e não faz o assado que era realmente para fazer. Caleb não. Ele, no versículo 10, ele diz que foi fiel a Deus, foi fiel àquilo que estava acontecendo lá e trouxe e acreditou na palavra que Deus disse que eles iam conquistar a terra. Porque o povo não foi, passou 40 anos andando, visitando a terra sem conquistá-la. Então, Caleb faz isso. Ele lembra das coisas, das promessas de Deus. Ele vive pela fé, não pelas circunstâncias. E a outra coisa que ele faz, ele guarda no coração a palavra que recebeu. Quantas vezes nós estamos aqui e algum de nós, pseudo-pregadores e pregadores,
vêm aqui, falam da palavra de Deus e aquilo toca o nosso coração e a gente passa por uma situação e não guarda aquela palavra de como é que a gente deve agir, de como é que a gente deve, como é que eu poderia dizer, enfrentar a realidade para transformá-la para melhor. A gente esquece. Caleb não, Caleb guardou no coração. Ele está há 45 anos depois do dia em que Moisés deu a palavra de Deus para a vida dele. E ele guardou a palavra e ele cita a palavra para Josué. Outra coisa que ele fez, né? Ele olhou para Deus, não para os gigantes. Eu tenho um amigo que não o conheço pessoalmente, mas ele andou comigo muito tempo, principalmente durante o período do meu divórcio, que se chama Maxi Lucado. Eu não sei se alguém aqui também é amigo dele. Eu digo que ele é meu amigo íntimo. Maxi Lucado tem um livro que fala sobre essa questão dos gigantes. Às vezes, a gente se depara diante de uma situação. Nós, como igreja, estamos diante de uma situação. Hoje eu conversava com o pastor Marcelo a respeito de uma situação da minha filha. E aí, no final, eu lembrei de dizer isso. Realmente, nós ainda estamos, enquanto Igreja Batista em Afogados, andando de agora em agora. Ainda não nos despertamos para andar de glória em glória. Porque nós ainda estamos olhando para os gigantes e estamos nos esquecendo o quão gigante é o Deus que fez os gigantes. Ou o Deus que permite que os gigantes apareçam em nossas vidas. A gente precisa, enquanto igreja, meus irmãos, a começar em mim, mudar esse pensamento. Olhar para o Deus e enxergar as coisas além, de glória em glória. A nossa visão espiritual ela precisa ser aberta, para que a gente enxergue. Eu estou vendo um monte de bancos vazios, mas eu preciso olhar e enxergar um monte de bancos cheios. E orar por isso. Enquanto eu só reclamar, enquanto eu só viver de agora em agora, enquanto eu só cooperar de agora em agora, o que é que vai acontecer? Nós não vamos alcançar a visão de Deus para a vida da gente. A gente vai ficar igual o povo, visitando o deserto até conquistá-lo. Esse é o exemplo de Caleb para nós. Ele lembra das promessas de Deus, ele guarda no coração a palavra que ele recebeu. E ele olha para Deus, não para os gigantes. Ele também vive pela fé e não pelas circunstâncias. Além disso, Caleb ele não é especialista em gigantes. Não é, mas ele é especialista no Deus que derruba os gigantes. Ele é especialista em confiar na palavra de Deus, ele é especialista em guardar no coração a palavra de Deus e ele é especialista em agir pela palavra de Deus. Uma coisa que Caleb também entendeu é que as dificuldades são oportunidades para Deus agir. As dificuldades, meus irmãos, são oportunidades para Deus agir. Então, essa nossa dificuldade, principalmente financeira, de andarmos de agora em agora, são justamente as oportunidades para Deus agir. A dificuldade de juntar pessoas para ir para uma terra um pouco distante da nossa é a dificuldade para Deus agir. A dificuldade de angariar fundos para comprar cadeiras, para levar para a congregação, é a dificuldade para Deus agir. E Deus está agindo. Então, se Deus está agindo nessa nossa missão, Deus também pode agir na igreja como um todo, para que a gente possa conquistar de uma vez por todas a nossa Jerusalém, a nossa Samaria, que é o bairro de Afogados, principalmente a Vila São Miguel, onde nós estamos incrustados assim dentro. É isso que a gente precisa pensar. O que é que eu posso fazer enquanto promotor de missões? O que é que eu posso fazer enquanto pastor da igreja? O que é que eu posso fazer enquanto líder dos homens? O que é que eu posso fazer enquanto líder da mídia? O que é que eu posso fazer enquanto diácono? O que é que eu posso fazer enquanto educadora cristã?
para alcançar, para usar o exemplo de Caleb na minha vida e conquistar a Jerusalém e a Samaria da minha igreja, da Igreja Batista em Afogados. Missões nacionais, assim, a gente tem como, digamos assim, um padrão, né, de dividir as missões pelos territórios. Então, vem primeiro as mundiais, depois as estaduais e, por fim, vem as nacionais. Mas, se nós olharmos, nós também estamos no mundo, nós estamos no Estado e nós estamos no Brasil. Tem muito a ver com o que eu faço, não só nessas 3 esferas, mas nessa esfera local, que vai rebater um no outro. Então, esse era o exemplo de Caleb para a gente, a geração que não se rende. Lembra das promessas de Deus, vive pela fé, não pelas circunstâncias, guarda no coração a palavra que recebeu, olha para Deus e não para os gigantes, não é especialista em gigantes, mas no Deus que derruba gigantes e entende as dificuldades como oportunidades para Deus agir. Além disso, uma coisa que eu pedi para os irmãos prestarem atenção. Os irmãos lembram o que foi que eu pedi para os irmãos prestarem atenção? A idade. Caleb não desanima com a idade. Meus irmãos, a idade é um caso sério. Eu estou prestes a fazer 55 anos e eu lembro que na minha festa de aniversário de 50 anos, na minha casa, a gente estava na pandemia e encheu a casa de gente. Mas, graças a Deus, ninguém levou Covid, não teve nada. Mas um pastor, amigo da minha família, disse assim, tá ligado, né? Eu disse, ligado em quê? De agora em diante, é só a derrocada. Rapaz, no outro ano eu descobri a intolerância à lactose. Aí, no outro ano, tinha um problema que eu tinha que acompanhar porque não tinha vesícula. E assim foi. Por fim, eu estou com hemoglobina glicada. É um tipo de exame que a gente faz que detecta que a sua glicose, nos últimos meses, ela esteve sempre alta. Está vendo? E eu sou uma magrelinha, eu não como de tudo, assim, eu não sou uma pessoa exagerada e tal. Mas, a descida está grande. Há limitações com a idade? Há limitações. Uma das limitações, eu não sei se os irmãos já notaram, eu não sei se os irmãos notavam meus cabelos brancos quando eles eram loiros. Mas agora os irmãos podem notar, porque eu pintei mais escuro, toda vez que a tinta vai caindo, lá vai os prateados tudo aparecendo. Até eu ter a coragem, né, assim. E eu digo que é uma coragem. Feita assim, Aninha, que já assumiu os dela. Está lindo, Ana. Em você. Em mim, eu não sei se vai ficar bonita assim. Né? Tem essas coisas. Então, as limitações da idade, elas colocam muita coisa na nossa mente, meus irmãos. Caleb, ele não desanimou com a idade. Aos 85 anos, Caleb ainda queria conquistar montanhas. Me dá aquele monte para eu ir conquistar, foi o que ele disse a Josué. E qual é a lição que a gente tira disso? Que o vigor espiritual independe da idade física. Eu estou perto, né? Estou mais perto do que longe, de entrar na terceira idade. Mas, assim, eu tenho sofrido um pouco com as questões da terceira idade com a minha mãe. Hoje mesmo eu estava dizendo para a Gilca que ela não aceita as limitações. O joelho está piorando e está dando menos mobilidade do que ela tinha antes. E essa é a situação. Mas não impede ela de toda noite, pode ir na minha casa toda noite. Um dia eu vou gravar e vou botar no Ibacem para os irmãos ouvirem. Manhã cantando os hinos do cantor cristão, fazendo o culto dela. É o vigor espiritual. Orar para que a coisa aconteça, né? Então, a gente tem um grupo de amigas que a irmã Cátia chama de gangue. A gangue ora. E tem alguns motivos que a gente ora por. E tinha um motivo de Simone e Emerson que a gente orava. E quando eles alcançaram a bênção, eu fiquei sem saber. Aí eu fui perguntar. Aí, quando eu fui perguntar, a Simone falou, né? Eu fui falar para minha mãe, porque existem determinadas coisas que a minha mãe ora todos os dias.
Então, por exemplo, um exemplo prático, né? Os pastores, ela ora nominalmente. Como é que você sabe que ela ora nominalmente, Zé? Porque eu ouço. Ela tem um caderno com o nome das pessoas. E ela ora de olho aberto, lendo o nome das pessoas. Isso é vigor espiritual. Minha mãe tem 87 anos de vida. Eu creio que a irmã Raquel também faz isso. E assim outras irmãs daqui. O que é que traz essa visão de Caleb para a gente? Principalmente para a gente, os cinquentinhas, né? A gente ainda pode fazer muito mais do que os oitentinhas fazem. E às vezes a gente fica acomodado, sentado, satisfeito. Eu não vou não porque a minha hemoglobina glicada está lá em cima. Eu não vou não porque o meu joelho ruim está lá em cima. Eu não estou hoje porque eu tenho um problema na coluna, não posso subir a escada. E assim por diante. Então, é essa a lição que ele traz para a gente. Caleb, ele não desanimou com a idade ou com as limitações que a idade ou a doença pode trazer. Outra coisa que ele fez, ele teve uma atitude proativa. Ele não esperou ser chamado, porque se você for olhar historicamente, ou na lida, né, da palavra de Deus, Deus está falando com Josué sobre ele estar idoso e que ainda tinha muita terra para conquistar, mas diz para ele quais eram as terras que ainda tinham para conquistar e quem eram os herdeiros daquela terra. Caleb não ficou esperando, assim como os outros homens, que Josué chamasse para dizer, olha, você tem que ir conquistar tal terra, você tal terra. Não. Ele foi lá e ele não esperou ser chamado, não. Ele tomou a iniciativa de pedir para ir conquistar. Me dá aquele monte que eu quero ir conquistar. Então, esse é o exemplo de Caleb para a gente. Tá bom. Mas se a gente fosse aplicar isso à Igreja Batista em Afogados nesse momento, como era que a gente faria? Primeira coisa, a gente precisa responder ao chamado missionário. As campanhas de missões nacionais, estaduais, mundiais, elas são feitas para que a igreja responda ao chamado missionário. É como se fosse assim uma encostada na parede. A gente sabe que precisa responder, mas se alguém não encostar a gente na parede, a gente não faz nada. Então, essa é a minha visão, pode ser que a sua seja diferente. A primeira coisa que a gente precisa fazer é essa. Ocupar vazios missionários. Quais são os vazios missionários que nós temos? Nós já ocupamos os nossos vazios missionários? De norte a sul, de leste a oeste, aqui ao nosso redor. Nós precisamos ocupar esses vazios missionários. Uma das coisas que os irmãos vão fazer, quando forem agora para a colônia Leopoldina, é o que a campanha está pedindo, revitalizar e replantar igrejas, porque é isso que o serviço lá vai pedir dos irmãos, né? Vai fazer uma chacoalhada, digamos assim, na igreja-mãe, para que possa revitalizar a congregação. Esse foi o pedido do missionário, né? A outra coisa é alcançar os povos não alcançados. Minha gente, eu estava ouvindo um indígena se colocar, uma deputada federal, se eu não me engano, sobre as situações dela e tal. E eu estava me lembrando que eu também ouvi no culto de lançamento da campanha um pastor que trabalha lá na ilha de Marajó, falando sobre as questões dos indígenas ao redor ali da ilha, né? E também ouvi, porque quando a gente pensa povos não alcançados, não é só de outras etnias, né? O nosso povo que vive nas ruas também é não alcançado. O nosso povo do interior de Pernambuco, que vive, por exemplo, naquele município chamado Solidão, também é um povo não alcançado. As pessoas que têm o costume de, todo fim de semana ou todo final de dia, estar num bar e é alcoólatra, também é um povo não alcançado. Eu vinha pensando sobre isso,
E o que é que a gente tem feito, né? Eu fiquei horrorizada com as situações colocadas lá no dia do lançamento da campanha pela dentista e missionária que coordena o projeto Sorriso. Ela dizendo que na ilha de Marajó, os pais vendem as suas filhas. Eles vendem as suas filhas. As filhas, assim, meninas, né, entre 7 e 10 anos, eles vendem as filhas. Quando não, eles próprios tomam conta das filhas, assim, eles, né, se apropriam sexualmente da filha. E é essa criança, é essa infância, que é um povo não alcançado. E quando o barco chega, os primeiros a chegarem para o atendimento são as crianças. E é isso que a preocupação do missionário era. Se tivesse uma lancha, um barco que fosse mais potente e chegasse da capital até os confins, né, lá de Marajó, mais rápido, porque indo do barco de linha deles lá, leva de 3 a 4 horas e tem locais que levam 2 dias para chegar. E tendo um barco maior e mais potente, eles chegam com maior rapidez para dar auxílio a essas pessoas. Aí eu fiquei pensando se eu morasse com a minha filha na ilha de Marajó. Porque a gente precisa se colocar no lugar do outro. Você que tem filhos, você que tem netos nessa idade da infância. Já pensou passar por isso? Ter que ver o seu filho ou o seu neto sendo vendido por galão de gasolina, por comida, por carne. É isso que acontece lá nas cidades, né? É muita corrupção, é muito pecado no mundo. E eles estão acostumados a esse tipo de atitude, de agir com as crianças. Então, quando o Evangelho entra na vida dessas pessoas, ele transforma a realidade dessa família, ele transforma a realidade dessa criança. E isso é o que a gente é chamado a fazer. A gente precisa romper essa nossa bolinha evangélica aqui. A gente vive dentro... Eu não sei quantos de vocês lembram de um personagem de novela chamado Volpone, que vivia dentro de uma bolha. Pronto, a gente é um monte de Volpone. Né? Neila Torraca que fazia. Exatamente, irmã Janda. Exato, a gente vive dentro de uma bolha, feito Volpone, né? A gente precisa conviver, a gente precisa aprender a amar, e a gente precisa aprender a evangelizar os que são de fora e que às vezes estão dentro da nossa própria casa. A gente precisa aprender. Outra coisa que a gente precisa fazer, e aí é o meu desafio para a Igreja Batista em Afogados. É o meu desafio. Em 12 de outubro, as igrejas batistas brasileiras, elas vão estar no Dia Batista de Evangelismo Pessoal. E eu desafio a nossa igreja a fazer o mesmo. Nós vamos fechar as portas para os nossos cultos e a nossa EBD, para abrir as portas para as nossas comunidades perto. E fazer uma ação social, uma ação com crianças, uma ação com adultos, onde o Evangelho possa ser pregado tete a tete. Onde, por exemplo, é só um exemplo das minhas ideias, a gente tem um lava-jato aqui, né? Digamos assim, um preço módico de R$10. Abra ali, bote faixas, cartazes, e as pessoas entrem para lavar seus carros. Enquanto o carro está sendo lavado, alguém está ali pregando o Evangelho. Ou a gente está aí, no sinal, a gente fica de frente ou nas costas de uma parada de ônibus. A gente pode ficar ali na parada de ônibus e oferecer bombom, picolé, pipoca, água para as pessoas junto com o folheto. Esse é o meu desafio para a igreja, viu, pastor? É o meu desafio para o senhor também. A gente precisa se movimentar. A gente precisa alcançar quem está junto da gente. Aí também cooperar com quem está
distante da gente, como é o caso do nosso querido Rafael. Esse é o meu desafio para a igreja, que a gente faça um impacto batista, a gente participe do impacto batista de evangelismo social e de evangelização pessoal. Eu preciso que a gente se envolva nas campanhas. Eu gostei muito do que Renato fez durante as campanhas de missões estaduais, durante a campanha de missões estaduais. Hoje eu gostei muito de ver, né, porque eu perguntei da tapioca e Jamison ele já me respondeu com munguzá. Então, é isso que a gente está fazendo. Vai ter um desafio hoje à noite, que Douglas vai fazer. Mas para você saber qual é o seu desafio, você tem que procurar Douglas, que aí ele vai dizer como é que vai fazer o desafio. É necessário que a gente se envolva. Minha mensagem nessa manhã, meu intuito, o intuito do Senhor é outro e deve estar falando ao seu coração. Mas o meu objetivo era fazer com que a igreja se envolvesse, não só na campanha de missões nacionais, mas na nossa própria campanha. Nós somos uma igreja que precisa ser revitalizada. Nós somos uma igreja que precisa ter a visão de Caleb, a começar em mim. Nós somos uma igreja que precisa dar glória e não de agora em agora. Esse é o meu objetivo. Para concluir, eu tenho duas coisas, uma para dizer e uma para apelar. A primeira é a seguinte: Deus procura Calebes modernos, homens e mulheres dispostos, sensíveis a ouvir a voz de Deus, prontos para a gente avançar. Eu não sei quantos dos irmãos conhecem o pastor Fernando Brandão, que é agora o nosso diretor executivo. E essa frase que está no hino, eu vou avançar, é uma frase dele. Ele tem esse costume de dizer. E então, irmãos, nós vamos recuar ou avançar? E os irmãos respondem, vamos avançar. Nós precisamos avançar. Nós precisamos estar prontos para servir a Deus nesse avanço dos batistas, não só em Pernambuco, não só no Brasil, mas principalmente na Igreja Batista em Afogados. O Brasil ainda precisa ouvir a mensagem de que Jesus transforma. Esta mensagem aqui, o Brasil precisa ouvir. O meu Brasil que precisa ouvir essa mensagem são meus irmãos. O seu Brasil que precisa ouvir essa mensagem, qual é? Desafiar a igreja, eu vou desafiar. Por favor, não fiquem assim, não sejam apenas salvos, sentados e satisfeitos. A gente precisa se movimentar, a gente precisa se levantar, a gente precisa conquistar, a gente precisa mudar a nossa mente, fazer algo que nos transforme, fazer algo que leve o evangelho ao coração das pessoas, ao coração dos perdidos. Então, eu queria que os irmãos ficassem de pé. Se possível, o Sérgio e os meninos começassem a tocar o nosso hino, bem baixinho. Ou Minha Pátria para Cristo também. Tá. E aí eu vou pedir aos pastores que estão aqui, que fiquem aqui junto de mim. E agora você vai fechar seu olho e baixar a sua fronte. E você vai falar com Deus. E você vai perguntar a Deus o que é que Ele quer que você faça para renovar o seu compromisso missionário. Se é entregar o tempo, se é entregar o seu talento, o talento da sua voz, o talento do seu joelho em oração, o seu talento de ensinar, o seu talento de preparar atividades, o seu talento de ornamentar a igreja. Qual é o talento que Ele quer?
que você entregue para Ele para renovar o compromisso missionário. Você também vai perguntar qual recurso. Qual é o recurso? É um recurso financeiro? É um recurso humano? São as suas mãos, a sua voz, o seu conhecimento a respeito de saúde, de educação, que Deus quer que você entregue para Ele? Para que os outros possam ouvir desse evangelho. Você cantou comigo hoje, eu vou. Você vai levando o quê? Porque a palavra de Deus diz que benditos são os pés dos que vão, porque eles vão trazer consigo os seus molhos. Mas para a gente poder trazer a nossa colheita, a gente precisa oferecer a Deus os nossos talentos, os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa vida. Se entre nós ainda há alguém que não conhece a Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, e hoje quer ser independente do pecado, independente de Cristo, quer sentir o Evangelho no seu coração, fazer efeito e tornar-se parte desse povo que anuncia a salvação, pode vir aqui à frente ou levantar a sua mão e um dos nossos pastores vai até você. Aos irmãos que querem renovar o compromisso, eu também vou pedir que venham aqui à frente. Se você quer renovar o seu compromisso missionário, esteja comigo, com o pastor Rubenildo, com o pastor Marcelo e o pastor Alexandre. Eles vão orar pela sua vida. Nós só vamos avançar, irmãos, se nos comprometermos com Deus. Se nós não nos comprometermos com Deus, o Evangelho não vai sair das nossas quatro paredes. É para isso que a Igreja Batista em Afogados está sendo desafiada hoje, para renovar o seu compromisso missionário com Deus. Aqueles que têm vontade de participar melhor e mais de um grupo de evangelismo pessoal ou da promotoria de missões, aqueles que têm vontade de fazer algo pela obra missionária na Igreja Batista em Afogados, estão agora conversando com o Senhor Deus. Deem um passo à frente, venham até aqui, nós iremos orar por vocês. Senhor, eu te entrego a vida desta igreja nas tuas mãos. Cada membro aqui, Senhor, tem talentos, tem recursos e tem tempo. Eles só precisam se organizar para entregar talentos, recursos e tempo para que a Vila São Miguel possa ouvir o teu evangelho, para que o bairro de Afogados possa ouvir o teu evangelho, para que a cidade de Recife possa ouvir o teu evangelho através desses talentos, desse tempo, dessa vida. Eu também entrego, Senhor Deus, nas tuas mãos, todas as nossas mobilizações para a campanha de missões nacionais. Tudo o que fizermos aqui, Senhor Deus, está sendo entregue a Ti neste momento. Ainda assim, também entrego a vida de cada pessoa que vai nos ônibus, nos carros, nos dias de 20 a 21 de setembro, para a colônia Leopoldina, Senhor Deus. Pessoas já entregaram seus esforços, já entregaram seu conhecimento musical, já fizeram canção, já estão com o coração voltado para este trabalho ali, Senhor Deus. Mas Tu sabes que o inimigo de nossas almas, ele pensa que é forte e fica colocando obstáculos. Então, que nós não nos rendamos, que nós possamos ser como Caleb, chegar até Ti e dizer: Senhor, me dá aquele monte para conquistar. Dá em nossas mãos, Senhor Deus, a Vila São Miguel.
Tu sabes o que é necessário para alcançarmos. Dá em nossas mãos, Senhor Deus, a nossa própria família, os nossos vizinhos. Abre os corações. Dá em nossas mãos, Senhor Deus, o nosso próprio coração. Abre a nossa visão. Muda a nossa mente. Que nós possamos nos importar uns com os outros, não julgá-los. Que tenhamos comunhão uns com os outros. Que possamos perdoar, Senhor Deus, uns aos outros. Porque o amor de Cristo, ele só vai prevalecer na vida das pessoas que estão ao nosso redor, se nós efetivamente vivermos o amor de nós. Se há aqui, Senhor Deus, pessoas que têm algum problema entre si, derrama, Senhor Deus, o Teu Espírito e que elas possam se procurar e se perdoar. Não estamos aqui numa batalha entre nós. A nossa batalha é contra o inimigo de nossas almas. A nossa batalha é contra o inferno. E nós queremos saquear o inferno, Senhor Deus. Queremos encher o céu, não só com as nossas famílias. Nós queremos encher o céu com as famílias do nosso povo brasileiro. Nós queremos encher o céu com o povo soberano brasileiro, para que essa soberania se renda de todo à Tua soberania. Que cada um de nós aqui, neste momento, Senhor, entregue sua vida, renove o seu compromisso missionário. Não só em sustentar, não só em ofertar, mas também em ir. Que possamos lembrar de como éramos no passado, de quantas viagens missionárias, de quantas congregações esta igreja já ajudou, de quantos seminaristas e missionários foram formados aqui nas congregações de nossa igreja. E possamos olhar adiante e termos, como Caleb teve, uma atitude proativa de buscar o monte e conquistá-lo. Que vivamos pela fé e não pelas circunstâncias do nosso orçamento pequeno, de pessoas com problemas e não serem dizimistas. Senhor Deus, nós colocamos essas circunstâncias nas Tuas mãos. Faz delas nossas oportunidades para crescermos em igreja entre nós, para crescermos em qualidade de comunhão, de membresia, para também crescermos em quantidade, Senhor Deus. Ajuda-nos a salvar as almas lá fora. Muito obrigada por esta oportunidade de estar trazendo esta palavra à minha igreja e estarmos orando a partir de hoje, mais ainda do que fizemos durante a semana, pela nossa pátria. Que a oração feita por estrangeiros se torne realmente a nossa oração. Que a nossa pátria, ela possa ser conquistada toda para Cristo. Muito obrigada por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.